Seu primeiro discurso abrindo uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas nessa terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre temas como preservação da Amazônia, soberania, socialismo, política externa, indígenas, Mercosul e economia. Ao longo da fala, Bolsonaro convidou os presentes para visitarem o Brasil e verem com os próprios olhos que o país é bem diferente do que tem sido relatado pela imprensa. Foram 32 minutos de discurso e nós separamos alguns trechos. No primeiro deles, Bolsonaro fala sobre o socialismo e ressalta o trabalho que tem feito. Pode soltar, Robson. No meu governo, o Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos. Depois, Jair Bolsonaro destacou o acordo comercial Mercosul-União Europeia. Pode soltar, Robson. Em apenas 8 meses, concluímos os 2 maiores acordos comerciais da história do país. Aqueles firmados entre o Mercosul e a União Europeia e entre o Mercosul e a Área Europeia de Livre Comércio, o EFTA. Pretendemos seguir adiante com vários outros acordos nos próximos meses. Estamos prontos também para iniciar nosso processo de adesão à Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE. Já estamos adiantados, adotando as práticas mundiais mais elevadas em todos os terrenos, desde a regulação financeira até a proteção ambiental. E o tema Amazônia foi o que mais repercutiu. Bolsonaro defendeu a soberania brasileira. Vamos assistir, Robson. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, a nossa floresta, é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro do G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Muito bem, e Bolsonaro seguiu no tema da Amazônia, ainda ressaltando a questão da soberania. Pode continuar, Robson. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratado em pleno respeito à soberania brasileira. Também rechaçamos as tentativas de instrumentalizar a questão ambiental ou a política indigenista em prol de interesses políticos e econômicos externos, em especial os disfarçados de boas intenções. Estamos prontos para, em parcerias e agregando valor, aproveitar de forma sustentável todo o nosso potencial. E a militância do cacique Raoni e a temática indígena também foram tratadas em maiores detalhes. Solta aí, Robson. A visão de um líder indígena não representa a de todos os índios brasileiros. Muitas vezes, alguns desses líderes, como o cacique Raoni, são usados como peça de manobra por governos estrangeiros na sua guerra informacional para avançar seus interesses na Amazônia. Infelizmente, algumas pessoas de dentro e de fora do Brasil, apoiadas por ONGs, temem em tratar e manter nossos índios como verdadeiros homens das cavernas. E, na sequência, o presidente Jair Bolsonaro defendeu um novo tempo para a questão indígena no Brasil. Solta aí. Uma nova política indigenista no Brasil é necessária
O tempo urge. Medidas arrojadas podem e devem ser incentivadas na busca pela autonomia econômica dos indígenas. Certamente que, se um conjunto de decisões vier nesse sentido, poderemos vislumbrar um novo modelo para a questão indígena brasileira. Um novo tempo para as comunidades indígenas é fundamental. A situação de extrema pobreza em que se encontram, sobrevivendo tão somente do Bolsa Família e de cestas básicas, nunca representou dignidade e desenvolvimento. O ambientalismo radical e o indigenismo ultrapassado e fora de sintonia com o que querem os povos indígenas representam o atraso, a marginalização e a completa ausência de cidadania. Muito bem, tem uma série de aspectos desse discurso para a gente comentar. Eu começo registrando aquilo que já fiz no Twitter hoje mais cedo, logo que acabou o discurso, que os jornais já transformaram o que eu considero a firmeza do Jair Bolsonaro, firmeza desse texto que ele leu, obviamente, na Assembleia Geral da ONU, em agressividade. Então houve manchete da Folha de São Paulo, por exemplo, em discurso agressivo na ONU, Bolsonaro ataca países e diz que há falácias sobre a Amazônia. Manchete do Globo, em discurso agressivo, Bolsonaro ataca socialismo e o que chama de velho ambientalismo. Então eles consideraram isso agressividade. Agressividade, é claro que é algo que soa mal, é algo ruim, né? E a firmeza, para mim, é o que aconteceu ali, porque não houve o componente de grosseria, houve simplesmente o estabelecimento de limites para toda a repercussão de um problema, no sentido de que a Amazônia é, de fato, brasileira, e era isso que ele estava dizendo, né? A maior parte ali sobre a qual ele estava se referindo é do Brasil. E olha só, eu quero só registrar entre aspas aqui o que ele disse. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a nossa floresta é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com espírito colonialista. De fato, a Amazônia não é o pulmão do mundo, né? Muitos cientistas consideram que são as algas marinhas porque elas liberam maior oxigênio para o ambiente do que aquele oxigênio que elas usam. Então, tem muito esse discurso com essa embalagem bonitinha para dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo e se está havendo qualquer problema com ela, nós todos estamos em risco, a população mundial está em risco e o planeta pode acabar por causa disso. E também queria complementar dizendo que esse ranço na cobertura noticiosa dos fatos, que transforma uma firmeza em agressividade, desmoraliza a imprensa e facilita a demonização de jornalistas quando apurações, cobranças e críticas são legítimas, baseadas na realidade. E a gente faz essas apurações, essas cobranças e críticas aqui em Os Pingos nos Is e sabe que tem gente que fica tentando colocar no mesmo saco dessa imprensa que distorce as questões, por exemplo, sobre a Amazônia, como aconteceu recentemente. E eu queria aqui fazer ao vivo, aliás, em tempo real, porque tem muita gente criticando supostos ataques do Bolsonaro à mídia. Então vou pegar aqui, com o auxílio do velho Ctrl F, né, para localizar a palavra, os momentos do discurso do Bolsonaro, está aqui o texto na minha frente, em que ele falou da mídia. Então eu vou botar aqui mídia, vamos lá, vamos encontrar. Primeira frase, ela não está sendo, falou da Amazônia, ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. Então está se referindo aí a esse exagero da imprensa em relação a queimadas em locais específicos, certo, Augusto Nunes? E ao desmatamento, que não está fazendo com que a floresta desapareça completamente. Então sempre se tem, muitas vezes se tem, manchetes absolutamente exageradas nesse sentido e às vezes não levando em consideração quais são as origens dessas queimadas, como a gente comentou muitas vezes aqui nesse programa. Então, outra parte é sobre a mídia. A ideologia se instalou no terreno da cultura, da educação e da mídia, dominando meios de comunicação, universidades e escolas. Isso é o que ele estava relatando, o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas. E foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. Já falei isso
Falo isso há mais de uma década, sempre que tem oportunidade, e demonstrei isso em uma série de artigos, assim como vários outros analistas. Então, não tem nada demais de falar disso aí. Outra parte sobre a mídia. Problemas qualquer país os tem, contudo os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. De fato, houve sensacionalismo da mídia sobre esse caso. Inclusive, eu citei aqui um artigo do Leandro Narlock na revista Cruzoé, em que ele pega várias manchetes da imprensa e desconstrói com base na realidade. Então, é claro que houve, sim, uma histeria da imprensa nesse sentido, e é isso que está sendo apontado. Aqueles jornalistas que não fizeram parte dessa histeria não têm do que reclamar. Simplesmente não estão incluídos nessa menção do presidente da República. Depois ele fala daquelas falácias, né, de que a Amazônia é patrimônio da humanidade e pulmão do mundo. Aí ele fala, valendo-se dessas falácias, é aquilo que eu comentei no começo, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia. Então, estava voltando aí a essas mentiras. Muito bem. Mais à frente, há pouco, presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares comprando parte da mídia e do parlamento, tudo por um projeto de poder absoluto. Qual é o erro que tem nessa parte sobre comprar parte da mídia? Se havia distribuição de verba de publicidade federal para toda uma rede virtual de sites e blogs que eram simpáticos ao PT. É claro que ele está usando uma palavra mais forte, é um político que sempre teve esse discurso, e isso não tem nada muito fora da realidade. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes a gente vê uma reação da imprensa se fazendo de vítima de ataques, quando muitas vezes está sendo descrito aquilo que uma parte da imprensa faz. Então ele estava se concentrando naquela parte da imprensa que exagerou, que reagiu histericamente, que deturpou as informações. E, enfim, ele volta aqui para aquilo que eu já tinha falado no começo. Então, essas foram as menções à mídia. Eu critico nas redes sociais, critico nesse programa, quando se usa a demonização feita pela imprensa de um político à direita, como Jair Bolsonaro, por exemplo, para tentar encobrir erros e malfeitos, como se tudo fosse uma grande acusação da imprensa. A gente precisa saber colocar os pingos nos is. Às vezes o presidente erra, ou às vezes ele tem um comportamento que não condiz com o discurso, ou simplesmente há certas atitudes que estão encobertas em névoa e não dá para dizer que é tudo culpa da imprensa. Por exemplo, isso aconteceu várias vezes aqui nesse programa, Augusto. Há o discurso de que a imprensa não foca no aspecto positivo do governo Jair Bolsonaro. Quantas vezes a gente apontou, listando inclusive os aspectos positivos. Mas várias vezes o presidente e o seu entorno disseram isso. A imprensa não foca e tal, só foca nas picuinhas. Só que a gente apontava muitas vezes que as picuinhas eram ditas ou causadas pelo próprio governo, pelo próprio presidente, pelo seu entorno, pelas pessoas que estavam lá. Então, quer dizer, não dá para colocar nas costas da imprensa aquilo que os próprios governantes causam. O Paulo Guedes, que faz um excelente trabalho como ministro da Economia, na redução do tamanho do Estado, que deu uma entrevista aqui à Jovem Pan, Denise Campos de Toledo, falou da relação dele com o Jair Bolsonaro, respeitando as decisões de caráter político do presidente que interferem nas medidas que ele quer colocar em prática. O próprio Paulo Guedes falou da mulher do Emmanuel Macron. O presidente Jair Bolsonaro havia feito um comentário em rede social agressivo, esse sim, sobre a mulher do Macron. Depois o Paulo Guedes pediu desculpa, depois o presidente Jair Bolsonaro apagou. Então isso eles fizeram. Isso não é a imprensa que está chamando atenção para coisas secundárias, enquanto não dá bola para as questões principais. Se eles estão fazendo isso, é claro que eles estão alimentando deixar em segundo plano as questões principais. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente tem que colocar aqui os pingos nos is. Mas no discurso do Jair Bolsonaro hoje, ele estava se referindo criticamente e de uma maneira com base na realidade a uma cobertura histérica sobre o que aconteceu na Amazônia por parte da imprensa. E nisso eu concordo.
Inclusive citei exemplos aqui quando a gente estava fazendo essa cobertura. Então, nesse sentido, considero o discurso firme. É claro que há divergências no debate público. Vocês vão ver pessoas que esperavam um discurso mais técnico, outras que acham que realmente vale a pena se posicionar dessa maneira, dar um chega para lá naqueles que estavam explorando de uma forma oportunista essas questões. Mas em nenhum momento eu considero que o presidente foi grosseiro. Ele fez uma reação da maneira dele e eloquente, né? Porque foi um discurso elaborado a várias mãos dentro do governo, com a participação do general Augusto Heleno, que sabe muito de Amazônia também, e havia sim ali elementos técnicos, porcentagens, questões que precisavam ser apontadas. Mas é claro que é um discurso político, como tantos representantes de Estado fazem lá na ONU. Tem vários outros aspectos para comentar, mas eu quero ouvir Augusto Nunes, por favor. Olha, que discurso agressivo, coisa nenhuma. Ele apenas deixou claro que o Brasil mudou de governo e que está agora sob nova orientação. É como aqueles estabelecimentos comerciais, agora sob nova orientação. Não tem nada de agressivo. Não tem nada de agressivo. Ele, o Trump, que depois vamos comentar, também fez comentários duros e não tem nada de agressivo. Você expõe o seu ponto de vista. Na verdade, vamos deixar claro, os jornalistas independentes, que é o nosso caso, a gente critica erros do governo, aponta, né, caminhos equivocados que o governo seguiu. Agora, eu não me sinto nem um pouco atingido quando fala a imprensa fez isso porque ele está se dirigindo, vamos deixar claro, aos 3 jornalões, os maiores aqui em tiragem do Brasil, a Rede Globo e aos blogs que ainda estão a serviço do PT, porque a mesada deve continuar, ou algum tipo de ajuda, ou então é só ideologia mesmo. Ele está falando do pessoal que milita. Hoje eu vi o começo de comentário aí na Globo, era o máximo, né? Porque, olha, ele falou... quem votou nele gostou, quem não votou não gostou. Claro, o governo mudou. Eu, por exemplo, gostaria até que ele se estendesse mais sobre a política externa da canalice, que acabou. Que outro dia o Lula deu uma entrevista, não me lembro para quem, da entrevista todo dia praticamente, ele disse assim: o Brasil, para ter protagonismo, tem que ser generoso. Por isso é que ele estava explicando os negócios que o Brasil fez na África e que ele levou uma boa parte do dinheiro. E com esse cinismo, já precisavam ajudar os ditadores amigos da África e tal. Pois bem, o Brasil é um país pobre. Ele não tem dinheiro para emprestar para os outros. Quem faz isso faz porque está interessado na negociata. O complexo o Lula vivia falando isso, complexo de vira-latas, tá na hora de explicar. O Nelson Rodrigues criou essa expressão aplicada ao futebol. Quando o Brasil perdeu a Copa de 50, até 1958, quando o Brasil venceu pela primeira vez a Copa do Mundo, ele dizia que o brasileiro tinha complexo de vira-lata porque não acreditava que tinha o melhor time de futebol do mundo. Produzir os melhores jogadores do mundo, era isso. Ele não usou mais a expressão depois de 1958. Com o Lula, o Brasil foi o pobretão metido à besta, que se fantasia de rico com um fraque puído nos fundilhos. É isso. E fica jogando dinheiro fora para ganhar. Pois bem, recebi com muito interesse o resumo da herança maldita que finalmente foi feito na sua primeira apresentação na ONU. O Bolsonaro deixou claro que o Brasil queria ser uma Venezuela tamanho família, deixou um país quebrado, o PT deixou um país quebrado para ele, que o Brasil tem dificuldade e que está mudando e tentando resolver os seus problemas. Falou dos acordos econômicos, fez um balanço ligeiro, claro, né? Não podia falar por tanto tempo, dos primeiros 8 meses e explicou, desmentiu o que são falácias mesmo sobre a Amazônia.
Vai botar em poesia essa história de pulmão do mundo, patrimônio da humanidade. Patrimônio da humanidade também tá. As pirâmides do Egito são. Por que a humanidade não reivindica o controle delas? Não dá, né? A Amazônia é brasileira e o governo, ele falou tranquilamente, deveria ter sido sempre assim, desde o primeiro momento da crise. E explicou que o Brasil não abre mão da soberania, que sabe cuidar sim da Amazônia. Tanto que é a maior floresta tropical do mundo. Os outros não têm. Por quê? Porque perderam. O Brasil tem índios, agora eles vão ficar como? Vão ser exibidos à visitação pública como uma coisa para mostrar como é que era o Brasil em 1500? A aculturação é inevitável. É inevitável. Acho graça nos brancos, né, tão preocupados com os índios, que querem que os índios continuem assim, mas eles não vestem tanga, né, para ficar lá na selva com eles. Eles vão e usam tudo que a civilização proporciona. Então o discurso foi firme, foi sério. Eu não citaria o Raoni, né, dá muita relevância para quem não tem. Ele devia ter falado como, mas isso é uma coisa menor. Devia falar como ele fez com o Macron, não cita o nome. Todo mundo entendeu a quem ele se dirigia. E repito, nada de agressivo. A imprensa brasileira, infelizmente, fica reagindo assim, primeiro porque eu acho que eles têm o mesmo redator de manchetes, todos os jornais. Foi o que pareceu hoje. Parece isso, eles têm o mesmo cara que faz para todos. Segundo, a imprensa faz oposição, como se o Bolsonaro tivesse mentido. Ele não mentiu. Aí na Globo eles contam assim, ele falou 5 vezes em socialismo, mas é pior, o PT está infestado de comunistas. Alguém duvida? O Brasil queria ser a Venezuela. E mais, o discurso foi bom, foi claro e deve servir de modelo para que ele siga. Não tem que reagir com o fígado. Deve reagir com esclarecimentos. Foi o que se fez hoje. Exatamente, Zé Maria Trindade. E é isso que a gente vem cobrando aqui todos os dias, desde o primeiro dia de todas essas polêmicas, é que o governo melhore a comunicação e mesmo para dar o discurso com a firmeza e com a contundência que o entorno do Bolsonaro preza, é preciso elaborar um discurso que toque nos pontos de esclarecimento. Então ele tocou ali nos pontos sobre as falácias na Amazônia, ele mostrou o que acontecia no Brasil antes do governo dele, ele defendeu a redução do tamanho do Estado e as medidas adotadas pela equipe econômica do seu governo, mesmo tendo sido ele alguém com um histórico de votações mais demonstrativo de uma mentalidade estatizante, mas de uns anos para cá adotou esse discurso mais liberal, com algumas ressalvas a determinadas privatizações de grandes estatais brasileiras, mas está deixando ali o Paulo Guedes avançar nessa desestatização do Brasil. Isso foi apontado e o Augusto está citando aqui o caso da Venezuela, só para dar uma aspa aqui a um trecho que foi marcante. Ele falou: o socialismo está dando certo na Venezuela, todos estão pobres e sem liberdade. O Brasil também sente os impactos da ditadura venezuelana. Dos mais de 4 milhões que fugiram do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da fome e da violência. Temos feito a nossa parte para ajudá-los através da Operação Acolhida, realizada pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. E falou que trabalha com outros países, entre eles os Estados Unidos, para que a democracia seja restabelecida na Venezuela, mas também se empenha para que outros países da América do Sul não experimentem esse nefasto regime. E aí citou o Foro de São Paulo, chamou de organização criminosa, criada em 1990 por Fidel Castro, Lula e Hugo Chávez, para difundir e implementar o socialismo na América Latina. Enfim, e aí falou um pouco mais a respeito disso e logo voltou a defender a liberdade política, dizendo que não pode haver liberdade política sem que haja também liberdade econômica e vice-versa. O livre mercado, as concessões e as privatizações já se fazem presentes hoje no Brasil. Zé Maria Trindade. Pois é, olha, Felipe, o Augusto tem razão quando ele diz que o presidente Jair Bolsonaro é como se estivesse estendendo mesmo aquela faixa tradicional, Brasil sob nova gestão. É isso mesmo. Ele foi muito firme e teria que ser assim. Acabou de vez aquela ideia inicial ali de alguns assessores de que ele tinha que
conversar com a imprensa internacional, tentar tirar aquela ideia de que ele não é ditador, homofóbico, que não é machista, que não é misógino. Ele decidiu mostrar, ele como chefe do Estado, né, de mostrar como é o Brasil e qual é a expectativa do seu governo. Isso ficou muito claro durante todo o discurso. Eu destacaria esses assuntos aí todos, a independência do Brasil, o socialismo, a Amazônia, né? Todos esses assuntos já foram tratados por outros presidentes, né? Mas nenhum falou desta forma, de uma forma como ele prometeu, objetiva, clara e explicativa. É como se dissesse, gente, olha, o Brasil está sob nova gestão, não temos meias palavras e pronto. A nossa ideia sobre Amazonas é esta: a região amazônica não está sendo devastada nem incendiada. Isto é uma verdade. Existem incêndios, sim, mas as queimadas são setoriais. Não é a floresta está em chamas, como alguns veículos de comunicação manchetaram há tempos atrás, inclusive no exterior. É verdade que existe dificuldade econômica por aqui? Sim, ele foi muito claro, existe sim, depende de investimentos externos. Mas os investimentos terão que entrar aqui sobre uma nova regra, não uma regra ideológica. Falar mal de Cuba e Venezuela? Normal. Quem é que, em sã consciência, gostaria de morar em países assim, Cuba e Venezuela? Falar do socialismo? Tirar essa imagem de que o Brasil é socialista, a imagem colada na cabeça dos representantes internacionais pelo ex-presidente Lula, dando um certo tom de poesia à fome, dando um certo tom de poesia ao Brasil em dificuldade. Não é isso, não. As relações internacionais pressupõem uma relação direta e de negócios. Negócios. Foi assim que o presidente Jair Bolsonaro colocou o Brasil, dizendo mais ou menos assim: nós estamos abertos e ditamos estas regras e não mais as regras antigas. E ele falava para uma plateia que entendeu realmente o socialismo, que ele não quer, porque muita gente entende que o Brasil estava mesmo caminhando para o socialismo, estava mesmo caminhando para algo próximo da Venezuela. Tamanha era a aproximação do PT da Venezuela e de Cuba. Havia, inclusive, troca de atenções e tal, e o Brasil mandando 300 milhões de dólares para Cuba, se referindo aí àquele programa Mais Médicos, em que ele reativou o programa ficou muito melhor, e com médicos brasileiros, e acabou aquela história de mandar dólares para Cuba. Também a Venezuela. A situação ficou tão boa para o presidente Jair Bolsonaro que ele ficou ali muito próximo do discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e isso ficou muito claro. Agora, tirar essa ideia de que o Brasil é um país ou socialista a caminho do socialismo, esse socialismo romântico que é apresentado como se fosse uma saída para alguns, não para todos. O Brasil precisa se desenvolver economicamente, se justificar economicamente. Olha, eu destacaria, sim, a diferença do discurso do presidente Jair Bolsonaro nesta tradição do Brasil de abrir a Assembleia da ONU nos Estados Unidos. A diferença é quanto à forma, o jeito que ele falou de cada coisa, porque todos os assuntos foram tratados, inclusive, por João Figueiredo, na abertura da mesma Assembleia em nome do Brasil. Sobre meio ambiente, ele deixou claro qual é a política dele, a política do governo brasileiro. Bolsonaro sendo Bolsonaro. O Bolsonaro, eleito democraticamente pelas urnas, ele não precisou falar isso lá, todo mundo sabia, né? Dizendo o que o Brasil quer, né? Uma agricultura sustentável, ele fez questão de dizer, uma defesa da sustentabilidade do Brasil. Isso é muito importante, mas também não pode transformar o Brasil num grande centro ecológico e que possa, inclusive, ameaçar o desenvolvimento do país. A chanceler Angela Merkel, alemã, e o presidente francês, Emmanuel Macron, falaram em tons assim de que a Terra
é uma só, nós não podemos dividir. Como terra é uma só e como não podemos dividir? Tente um brasileiro entrar lá na França para ver a dificuldade que está sendo. Tente entrar na Alemanha. Como a terra é uma só? Se a terra fosse realmente uma só, como estão dizendo aí os dois, que eles abram as fronteiras dos países para receber refugiados do mundo inteiro, e inclusive de brasileiros que estão sendo barrados, sim, na França, brasileiros que estão sendo barrados lá, e também na Alemanha. Nem falo do Reino Unido, lá na Inglaterra é comum voltar brasileiro que nem quer migrar, imagina o migrante. Então, como a terra é uma só? Como essa união em torno de alguma coisa que não seja em torno da humanidade, ou seja, se é para unificar alguma coisa, tem que unificar a humanidade do ser humano. Mas isso não é possível, pelo menos por agora. Então é preciso sim colocar barreiras e colocar definições. Então o Bolsonaro falou muito bem, direitos humanos, olha, ninguém aqui pode dizer que os direitos humanos estão sendo desrespeitados. Isso não é verdade. Sobre a força econômica do Brasil, ficou muito claro que o Brasil demanda, sim, de investimentos internacionais, mas diante de regras estabelecidas pelo país, dentro da sua potencialidade e também da sua independência. Ele falou muito em liberdade e em independência, e isso é muito importante. Portanto, eu destacaria aí a forma como o presidente Jair Bolsonaro defendeu o Brasil, que está sob ataque no exterior. Sabe, ataque sim, esta é uma guerra moderna. Só para lembrar algumas manchetes da imprensa que eu já tinha citado meses atrás, por exemplo, do G1, fumaça de queimada em Rondônia e Amazonas já é visível de satélite da NASA, sendo que, na verdade, a NASA captura imagens das queimadas de inverno na Amazônia há décadas, né? Como registrou o Narlock naquele artigo que eu citei. A manchete da Forbes: a Amazônia está queimando e a fumaça transformou dia e noite em São Paulo, sendo que havia uma frente fria e foi uma das razões dessa escuridão repentina, e houve também a fumaça vinda de incêndios da Bolívia, como o Duda Teixeira registrou na Cruzoé. A Bolívia está registrando o maior desastre ambiental de sua história, com cerca de 500 mil hectares consumidos pelo fogo. Então, manchetes como essa, que distorciam a realidade dos fatos, foram comuns na imprensa brasileira e internacional durante todo esse período. E é natural que se critique setores da imprensa por se fazer isso. Está se criticando a histeria da imprensa internacional em torno das questões ambientais. E o fato de haver muita militância de esquerda nas redações, é claro que fortalece isso, porque tem o ranço antidireitista, o ranço antimilitar, o ranço anti-Bolsonaro mesmo, antipoliticamente incorreto. Tudo isso vai se somando e as manchetes vão fugindo da realidade dos fatos. E vão ganhando esses contornos de adjetivos, esse negócio de você querer caracterizar o discurso pela agressividade que tem uma conotação negativa, em vez de simplesmente descrever aquilo que ele disse, aquilo que ele falou, e deixar para que os analistas, para que os comentaristas deem cada um a sua opinião, faça cada um a sua análise, como a gente faz aqui na Jovem Pan. E eu só queria registrar que foi um momento muito importante do discurso em que o Jair Bolsonaro citou o Sérgio Moro. Foi naquele momento em que ele falou sobre comprar parte da mídia, se referindo aos governos petistas. Há pouco, abro aspas aqui para o Bolsonaro: presidentes socialistas que me antecederam desviaram centenas de bilhões de dólares comprando parte da mídia e do parlamento, tudo por um projeto de poder absoluto. Foram julgados e punidos graças ao patriotismo, perseverança e coragem de um juiz que é símbolo do meu país, o doutor Sérgio Moro, nosso atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Esses presidentes também transferiram boa parte desses recursos para outros países com a finalidade de promover e implementar projetos semelhantes em toda a região. Essa fonte de recursos secou. Então, fecho aspas para o Bolsonaro, momento importante em que ele exalta o Sérgio Moro. E aqui nesse programa, quando ele toma medidas que podem gerar qualquer desgaste, a gente alerta justamente para que o Sérgio Moro permaneça à frente do Ministério da Justiça, reduzindo a taxa de criminalidade do país, como tem acontecido com a gestão do Maurício Valeixo na direção-geral da Polícia Federal. Então, a redução de 22% na taxa de crimes violentos
nesse período do governo do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro chegou a declarar que iria trocar o diretor-geral da PF. O Sérgio Moro fez um movimento de bastidor, sabe-se lá exatamente o que ele colocou na mesa, mas o que obviamente se sabe porque é público é que o diretor-geral contribuiu para a queda da criminalidade do país e está fazendo várias investigações avançarem, como a gente tem visto em todas essas operações das quais a gente falou nos últimos dias. Então, que bom que o Jair Bolsonaro está exaltando o Sérgio Moro em público e eu espero, Augusto Nunes, que essa relação se fortaleça para que o Brasil tenha a figura que dá segurança à maioria da população para combater o crime. Ele tem que falar para os brasileiros que o elegeram, porque o PT tem dono. O PT jamais vai apoiar. O PT já botou em circulação hashtags contrárias ao Bolsonaro quando ele não estava discursando ainda. O discurso não tinha começado. Então o PT é do contra. E como o PT tem mas sobram representantes nas redações, eles vão dar manchetes contrárias. Isso não interessa. O Bolsonaro falou para o mundo e falou para o Brasil, que sabe pensar, né? E que muda de ideia, se for o caso.